Muito boa tarde a todas e todos. Deputado Goura, aqui conduzindo esse momento do nosso Fórum Paranaense da Cannabis, um momento muito especial nesta tarde de sexta-feira. Nós tivemos pela manhã uma discussão sobre o ativismo, as associações. Ontem de noite, a discussão sobre o mercado, a indústria da cannabis. Na parte da tarde, uma discussão também de suma importância sobre a saúde, a medicina, a pesquisa, e na manhã de ontem foi a nossa abertura, justamente falando da descriminalização, falando da importância da cannabis, da história da cannabis, e de como essa planta, que tem toda uma farmacopeia própria, singular, precisa ser pesquisada, estudada e colocada à luz, justamente da ciência, para todos os fins humanos necessários. E nós tivemos na manhã de ontem a presença do Augusto Vitali, que eu convidei para estar aqui conosco, diretamente de Montevidéu, ele que é sociólogo e trabalha na área de assistência da Prefeitura de Montevidéu, para nós juntos apresentarmos e chamarmos aqui essa figura extraordinária, que é uma referência mundial para a política de drogas, para a política de saúde, que eu tive a honra, o privilégio de, numa visita a Portugal, 2 anos atrás, a convite da Universidade de Aveiro, um debate sobre mobilidade urbana, eu sabia, né, do Dr. João Gulão, que já está aqui conosco na sala, e entrei em contato, e ele muito gentilmente nos recebeu em Lisboa, não nos conhecia, não tínhamos nenhuma carta de referência, ele nos recebeu, ficamos quase 2 horas conversando e ele explicando pacientemente o que houve em Portugal nesses 20 anos de uma mudança de política de drogas. Um parênteses, foi assim que eu também conheci Augusto, em Montevidéu. Augusto foi num debate no Senado do Uruguai para discutir a política de fracking, né, anti-fracking, fracking, e que nós aqui no Paraná aprovamos uma lei que proibiu o fracking. Então, estive lá e procurei Augusto para saber como que ocorreu no Uruguai essa mudança desde 2013 na política de drogas, em especial na política da cannabis. Então, eu fico muito feliz nessa tarde de reunir essas figuras que eu conheci em contextos parecidos, mas em regiões distantes, e que mutuamente se respeitam muito e se admiram. Então, é uma honra para mim estar aqui. Queria brevemente dizer, doutor João, que desde o momento em que nós conversamos, o Brasil, em especial, vive um momento de grandes retrocessos. Nós já conversávamos na ocasião sobre isso, né? O momento em que o Brasil estava entrando, e nesses 2 anos que passaram, as coisas pioraram e muito, e nós vemos isso no aumento do índice da violência dessa assim chamada guerra às drogas. Nós vimos uma chacina terrível que ocorreu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, recentemente, o aumento disso que sempre foi um traço da história brasileira, que é a violência contra aqueles que estão à margem do Estado democrático de direito. Essa violência se acentuou nos últimos anos, ela sempre fez parte da história brasileira, mas se acentuou muito, e tem muito a ver, tem uma relação direta com a política de drogas, de como nós encaramos os problemas sociais, como nós encaramos os usuários de drogas. Então, nós ficamos muito contentes aqui de poder contar com essa expertise de 2 países diferentes, que têm suas histórias próprias, suas experiências próprias. Augusto falou um pouco de Uruguai ontem, acho que pode comentar um pouco aqui também, mas queremos muito ouvir, doutor João, né, com esse acúmulo que o senhor traz, para a gente poder falar de uma política de drogas, e em especial da cannabis, na perspectiva do que vocês fizeram em Portugal, e como isso pode ser um exemplo para o mundo inteiro. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o Tiago, a Juliana, nossos intérpretes, e todo mundo que está nos acompanhando. Se puder dar uma curtida e compartilhada para a gente ampliar o alcance do nosso fórum. Estamos ao vivo nas redes sociais do Brasil de Fato, também do nosso mandato. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao Augusto Vitali, para que faça também a sua saudação.
Muchas gracias, diputado Goura. Buena tarde para todas y para todos quienes estamos nuevamente presentes en este conversatorio. Diputado Goura, buena tarde para todas y para todos. Y es un placer enorme que usted me haya dado la posibilidad de saludar a un colega, a un amigo y a alguien que ha acompañado a un referente de los cambios posibles, de hacer posibles los cambios en políticas de drogas, como es Joao Goulao y como lo que ha hecho él como cabeza de equipo liderando un proceso que en Portugal pudo lograr el objetivo de humanizar una política de drogas y combatir la criminalización de los usuarios y las usuarias, pero no solamente eso, sino permitiéndole a otros países y a otras partes del mundo, porque eso fue lo que nos sucedió cuando estábamos por regular en Uruguay. Pudimos tomar como experiencia previa el proceso de descriminalización en Portugal y por lo tanto quiero simplemente reflexionar que este tipo de espacios y mantenernos en redes de comunicación, en redes de incendio, nos va a permitir avanzar en las mejores políticas públicas que sigan poniendo en el centro a las personas, a sus derechos, a sus entornos comunitarios y a la salud pública. Por lo tanto, para mí es un gran placer que me hayan invitado nuevamente a estar presente para darle la bienvenida y pasarle la palabra al doctor Joao Goulao, un referente en materia de políticas de drogas. Y como me han dicho a mí, y para no perder más tiempo, para escucharlo, la palabra está con usted, doctor. Un gusto verlo, compañero. Y como me han dicho a mí, y para no perder más tiempo, para escucharlo, la palabra está con usted, doctor. Muchísimas gracias, Augusto. Es un gusto tener la oportunidad de encontrarte aquí. Es un amigo de hace muchos años e é um prazer rever-lhe. Deputado Goura, foi também um gosto ter a sua visita em Lisboa, ter a oportunidade de trocar impressões consigo, e é um privilégio ter agora a oportunidade de participar neste encontro. Eu, lamentavelmente, não pude estar ontem convosco, gostaria de ter assistido a todo este encontro, este seminário, e quero agradecer-lhe também aquilo que é de facto uma deferência que provavelmente não mereço, mas o designar-me para uma conferência magistral, que é até alguma coisa atemorizante. Eu gostava muito mais de ter convosco uma conversa interativa e de discutirmos algumas ideias. Provavelmente é um formato mais útil também para quem nos segue. Para os iniciados, para aqueles que conhecem minimamente aquilo que foi sendo feito em Portugal e que de alguma forma tem inspirado algumas das políticas que vêm sendo desenvolvidas na Europa e no mundo, e nós orgulhamos-nos muito disso. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para contar um pouco a história do que é que aconteceu e de perceber como é que, num contexto em que o modelo prevalente é o da tal guerra às drogas, foi possível encontrar uma forma de abordar de uma forma mais humana e mais respeitadora dos direitos das pessoas e, em particular, das populações mais vulneráveis, aquilo que é a problemática relacionada com o uso de substâncias ilícitas. E eu, se me permitem, conto um pouquinho essa história para que as pessoas também entendam talvez o contexto, porque é que há 20 anos... porque hoje falamos todos em desenvolvimentos políticos em torno da questão das drogas que são, enfim, mais ou menos progressistas, mais ou menos centrados na perseguição
dos utilizadores, mas o lema que nós em Portugal adotámos há já muitos anos é assim, a abordagem portuguesa é de contrariar os efeitos nocivos das drogas, mas não de perseguir as pessoas que sofrem desses efeitos nocivos. E é isso que tem inspirado as nossas políticas e é disso que de alguma forma nos orgulhamos. Eu devo dizer que o aspecto talvez mais conhecido das nossas políticas de drogas tem a ver com a descriminalização que foi decidida, como sabem, há 20, 21 anos. E nessa altura era de facto alguma coisa de inovador. Mas aquilo que eu gostaria de considerar, e nesta palestra aquilo que me é pedido é assim, efeitos da descriminalização. Eu tenho muita dificuldade em falar em concreto e especificamente nos efeitos da descriminalização do uso de drogas em Portugal. Porque aquilo que nós fizemos foi muito mais do que isso. A descriminalização permite-nos um contexto e um enquadramento que esse sim introduziu coerência num conjunto de políticas que vínhamos desenvolvendo. E essas políticas são baseadas no respeito pelas pessoas, na empatia, no conseguir calçar os sapatos do outro, pôr-se na sua pele, tentar prover as necessidades mais básicas das pessoas e a partir daí considerar que a abordagem deve ser predominantemente desde um ponto de vista de saúde e social, muito mais do que o criminal. Porque aquilo que era a abordagem criminalizadora, de perseguição, de encarceramento das pessoas que utilizavam drogas, não nos conduziu de facto a lado nenhum e não conduz a lado nenhum em lugar nenhum do mundo. Portanto, aquilo que gostaria de aproveitar para fazer era um bocado a explicação de porque é que chegámos aqui. E chegámos aqui em boa medida porque Portugal também teve condições muito particulares no que diz respeito à utilização de substâncias ilícitas. Estamos a falar, ou esta conferência centra-se muito na cannabis, mas se me permitem eu vou falar em substâncias ilícitas de um modo mais generalizado, porque, na verdade, é importante enquadrar historicamente também o que aconteceu em Portugal. Como sabem, ou alguns de vós saberão, nós vivemos durante muitos anos, durante 50 anos, ou perto disso, debaixo de uma ditadura que limitava muito profundamente tudo o que era a liberdade dos cidadãos. Vivíamos uma ditadura de Salazar, talvez este nome vos diga alguma coisa, que era caracterizada pela existência de uma polícia política feroz, diria eu, pela existência de uma censura que limitava o acesso a tudo aquilo que se passava no mundo, a uma limitação da mobilidade dos cidadãos completa e extrema, pelo que durante todo esse tempo vivemos completamente isolados do mundo e alguns movimentos que foram acontecendo noutras partes do mundo passaram-nos completamente ao lado. Chegavam-nos ecos muito distantes e muito filtrados pela censura do que ia acontecendo. E movimentos importantes, movimentos sociais, movimentos sociológicos, digamos assim, que foram acontecendo noutras partes do mundo, como o movimento hippie, como o movimento estudantil do final dos anos 60 em França, chegavam-nos completamente distorcidos e alguns aspectos
associados a esses movimentos culturais, como fosse a utilização de algumas substâncias, era completamente vilipendiado e transmitido como alguma coisa perfeitamente desprezível e alguma coisa a abater. Contudo, nos últimos anos da ditadura, que terminou em 1974, como se lembram também com a famosa Revolução dos Cravos em Portugal, a Revolução de los Claveles, em 25 de abril de 74. Nos últimos anos da ditadura, nós vivíamos em simultâneo uma guerra colonial nas antigas colónias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor, Cabo Verde, enfim, o Império Colonial Português, que nessa altura vivia movimentos de libertação e que eram contrariados pelo regime português, enviando e mantendo uma guerra colonial para onde eram enviadas a esmagadora maioria da juventude masculina, na altura apenas a masculina, da juventude portuguesa. Portanto, há aqui gerações, a partir de 60, do início dos anos 60, há gerações de jovens que, na sua maioria contra a vontade, são enviados para servir como soldados nessas guerras coloniais. E lá, nas colónias, um pouco à semelhança do que aconteceu com os americanos no Vietnã, o uso de substâncias era, eu diria, não só tolerado, mas mesmo incentivado, no sentido de manter as pessoas alienadas relativamente a uma guerra com a qual, na sua esmagadora maioria, não estavam de acordo. O whisky era mais barato do que a água, e as substâncias circulavam livremente sem que a própria hierarquia militar contrariasse de alguma forma. Era perfeitamente assumido que as substâncias, naquele contexto, eram muito bem-vindas porque ajudavam a manter a moral das tropas. Quando acontece a Revolução em 74, pouco depois acontece também, diria que na sequência da Revolução Democrática de 74, há uma enorme mudança na sociedade portuguesa, uma súbita abertura a tudo aquilo que até então nos tinha estado vedado. Eu digo isto e conto isto também na primeira pessoa, porque eu tinha 20 anos na altura, e é perfeitamente espantoso o entusiasmo com que as pessoas da minha geração e das gerações próximas acolhem essas mudanças, essa abertura e a curiosidade que devotávamos a tudo aquilo que veio com a liberdade. Pouco depois deste processo de abertura e de mudanças muito rápidas na nossa sociedade, acontece também o processo de descolonização e o regresso à metrópole, como então dizíamos, de milhares de soldados e de colonos das antigas colónias que regressam, e só para terem uma ideia, nós somos um país pequeno, temos aproximadamente 10 milhões de habitantes, relativamente estáveis desde essa altura, e de repente regressam à metrópole 1 milhão de pessoas, entre soldados e colonos. O que, como podem imaginar, provoca uma série de tensões sociais para a reintegração dessas pessoas na sociedade portuguesa. Estas pessoas que regressam, regressam com os seus hábitos, naturalmente, mas regressam também transportando quantidades inauditas de substâncias, sobretudo cannabis, que subitamente fica disponível. Eu não vou dizer que antes da Revolução não havia alguns consumos, algumas bolsas de consumidores, mas eram perfeitamente circunscritas e não era, de facto, um fenómeno de massas.
como aquilo em que se tornou depois, neste período pós-revolucionário, com esta súbita disponibilidade e com a disponibilidade que era gratuita. Os soldados, os colonos que regressaram, traziam, não era para fazer negócio, ofereceram aos amigos, às famílias, e nós que cá estávamos e que tínhamos uma enorme curiosidade por coisas de que tínhamos ouvido falar, experimentámos alegremente e explosivamente. Houve uma explosão verdadeira de experimentação de cannabis, que naturalmente se transformou na substância mais consumida no nosso contexto, mas também pouco depois, eu diria que organizações criminosas, chamemos-lhe assim, introduzem no nosso mercado todas as outras. Portanto, subitamente nós tínhamos no mercado maconha com muita abundância, mas aparece a heroína, a cocaína, o LSD, isto numa sociedade completamente naive a propósito de drogas. Nós não sabíamos sequer verdadeiramente as diferenças entre estas várias substâncias. E era muito fácil saltar de umas para outras, sendo que a heroína se transformou, se tornou enfim, na substância de eleição para muitos portugueses. Portanto, rapidamente nós temos uma explosão de experimentação e depois vamos tendo a escolha de substâncias de eleição por muitas pessoas, sendo que a heroína se difundiu de uma forma também ela avassaladora na nossa sociedade. Estamos a falar do final dos anos 70, portanto 74 é a Revolução, depois há ali uns anos, enfim, em que isto se desenvolve. Início dos anos 80 aparece a SIDA, a AIDS, como vocês dizem, e começa a devastar literalmente a nossa sociedade. Esta foi o grande sinal de alerta relacionado com as drogas e o primeiro sinal de alerta dirigido ao Estado, o Estado que estava ocupado com outras coisas, com outros assuntos, com outras mudanças sociais, outras transformações a ocorrerem no nosso país, mas de repente há um sinal de alerta que é dado pela difusão da SIDA. E começa a haver as primeiras abordagens, as primeiras produções legislativas e também o aparecimento das primeiras respostas que desde muito cedo, é importante que se diga, foram desenvolvidas pelo Estado português predominantemente no âmbito das respostas de saúde. É curioso que, embora a nossa lei, a lei da droga produzida por esses anos, fosse bastante repressiva e inspirada na guerra às drogas, o que é facto é que, em simultâneo, começou a haver o desenvolvimento de respostas sociais e de saúde. E é esse facto, do meu ponto de vista, não é alheio, a circunstância de esta difusão e este alastramento e este aumento significativo de utilizadores de drogas ter ocorrido de uma forma completamente transversal à sociedade portuguesa. Na maioria dos países que eu conheço e cuja realidade, fui conhecendo pelo relato dos colegas, os consumos problemáticos de drogas costumam acontecer sobretudo na margem, ou seja, nas populações mais vulneráveis, os mais pobres, as minorias étnicas ou outras. Mas aqui em Portugal o que aconteceu é que isto foi completamente transversal a toda a sociedade portuguesa. Atingiu, naturalmente, as margens, as tais populações mais vulneráveis, mas também classe média, classes mais altas, classe política, toda a gente. Em pouco tempo,
era praticamente impossível encontrar uma família portuguesa que não tivesse alguém no seu seio com problemas relacionados com drogas e, sobretudo, com heroína. E isto fez tocar algumas campainhas, fez tocar alguns alarmes, fez desenvolver algumas respostas. Curiosamente, as primeiras respostas no âmbito da saúde e do social foram desenvolvidas ainda nos anos 70, no final dos anos 70, no âmbito do Ministério da Justiça, o que não deixa de ser curioso, que o próprio Ministério da Justiça tivesse manifestado desde logo também esse tipo de preocupações, instalando centros de tratamento, comunidades terapêuticas. Embora fosse um assunto de justiça, o que é facto é que a abordagem começou desde muito cedo a ser uma abordagem também centrada nos problemas de saúde e sociais. E depois fomos desenvolvendo, de facto, um conjunto de respostas de saúde, desenvolvemos uma rede paulatinamente, mas desenvolvemos uma rede de cuidados de saúde dedicados especificamente aos problemas da droga e da toxicodependência, leia-se, na altura, sobretudo, aos problemas relacionados com o uso de heroína. Contudo, foi um desenvolvimento um tanto ad hoc e um tanto, diria, desorganizado, com abordagens individualizadas ao longo das várias regiões do país. E em dado momento foi criado um serviço para coordenar toda essa atividade e esse serviço, que eu acabei por presidir a partir de 1997, que era o SPTT, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência do Ministério da Saúde. Esse serviço sentiu claramente a necessidade de uma estratégia que harmonizasse as intervenções e que nos apontasse caminhos. Só para vos dar um exemplo, sendo a heroína o problema, o inimigo público número 1 que enfrentávamos na altura, mesmo entre nós, profissionais, não conseguíamos pôr-nos de acordo a propósito da bondade da utilização de terapêuticas de substituição opiácea, nomeadamente metadona. Alguns de nós éramos muito favoráveis a essa utilização, entendendo que era um ganho e que aquilo que se pretendia era ter cidadãos funcionais, capazes de levar a sua vida, enfim, de manter as suas famílias, de ter uma vida de relação o mais próximo possível de normal, e outros entendiam que metadona não era mais do que substituir uma dependência por outra e, como tal, não era uma arma legítima para ser utilizada no tratamento de dependentes opiáceos. E tivemos a felicidade de ter políticos que se envolveram muito diretamente nesta temática. Entre eles, e é justo que o diga, António Guterres, que é o nosso atual secretário-geral das Nações Unidas, que na altura era o nosso primeiro-ministro, muito atento a este tema, até porque uma irmã dele, psiquiatra, trabalhava connosco no tratamento de dependentes, portanto tínhamos por essa via um canal privilegiado de comunicação, e António Guterres apercebeu-se de facto de algumas perplexidades que mesmo no meio técnico ainda existiam e que não eram resolvidas também pelas orientações dos organismos que no âmbito das Nações Unidas e outras poderiam dar alguma conduzir de alguma forma todo este trabalho. E daí que António Guterres convidou um grupo de especialistas, um grupo multidisciplinar, que incluía desde juízes, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, etc. Um grupo de 9 pessoas, no qual eu tive a honra de ser incluído, e a quem pediu a construção de uma estratégia nacional.
o apontar claro de caminhos por onde deveríamos seguir. Isso aconteceu em 98 e foi-nos pedido, de facto, que construíssemos e que elaborássemos uma estratégia nacional de luta contra a droga, era assim que era chamada. A única baliza, ou o único limite que nos foi colocado foi o de que poderíamos propor aquilo que quiséssemos, mas teríamos que nos manter dentro do quadro dos tratados das Nações Unidas de que Portugal era signatário. Ou seja, teríamos que nos limitar a um paradigma proibicionista consagrado nas convenções das Nações Unidas. Eu lembro que estamos a falar há já muitos anos que isto aconteceu. E apesar de tudo, esta abertura do governo e dizer-nos assim, façam o que quiserem, desde que seja dentro dos tratados, representa para mim, e penso que a esta distância isto é notável, uma enorme abertura para soluções inovadoras que pudéssemos apresentar. Nós fizemos a nossa estratégia, portanto, é um documento que ainda hoje merece a pena ser revisitado, que elabora sobre as questões da redução da oferta, mas se centra sobretudo nas questões da redução da procura. Ou seja, novas formas de pensar a prevenção, novas formas de pensar o tratamento, incluindo naturalmente a aceitação ou a recomendação de que programas de substituição opiácea pudessem ser considerados como uma arma válida, programas de redução de riscos e minimização de danos, na perspectiva de que mesmo quando as pessoas continuam a usar drogas porque não conseguem parar, ou em última análise porque não querem parar, ainda assim são merecedoras do investimento por parte do Estado no sentido de uma melhor esperança de vida e de uma melhor qualidade de vida. E é isto que legitima, não é o contemporizar com os consumos, mas sim o conferir aos cidadãos que utilizam drogas todas as condições para uma melhor qualidade e esperança de vida. Havia propostas na área da reinserção social, nomeadamente propostas no sentido da criação de programas de discriminação positiva para o emprego de utilizadores de drogas em programas de tratamento. Enfim, tudo isto baseado na ideia de que estávamos a lidar com um problema de saúde e um problema social muito mais do que um problema criminal. Isto quando falamos do mero consumo. E, de acordo com esta ideia, propusemos a descriminalização do uso de todas as substâncias. E o que é que significa isto da descriminalização? De acordo com o nosso quadro jurídico, existem ilícitos criminais, existem condutas que são punidas à luz do direito criminal e outras que são punidas apenas à luz do direito administrativo. E dou-vos um exemplo deste último. Por exemplo, o facto de não usar o cinto de segurança quando conduzimos ou quando estamos numa viatura. Se eu não usar o cinto de segurança, o polícia ainda me para, e é alguma coisa que cuja intenção é proteger a minha integridade física, não é? Mas se não usar, o polícia para-me, pode aplicar-me uma multa imediatamente, ou em tese pode forçar-me, pode obrigar-me a frequentar um curso de treino para condutores, mas eu não fico com um registro criminal que me vai marcar e que vai estigmatizar para o resto da minha vida, que vai limitar o meu acesso ao emprego, o meu acesso a um crédito bancário, a compra de uma casa, enfim, o vir algum dia ter uma vida próxima da dos outros cidadãos.
E, por outro lado, nunca me conduz à cadeia, nunca serei preso por essa conduta. Portanto, esta digamos, a diferença entre uma punição administrativa, aquilo a que chamamos a contraordenação social, e a punição que ocorre na decorrência de uma sentença judicial e que pode incluir penas de prisão, por exemplo. Ora bem, esta solução que encontramos, e naturalmente consultámos juristas de topo para nos dizerem se esta solução de manter sanções administrativas nos mantinha em linha com os tratados das Nações Unidas, a resposta foi afirmativa. Sim, desde sanção, ainda que administrativa, continuamos a cumprir os tratados das Nações Unidas. Daí que foi essa a proposta que apresentámos e foi essa a proposta que foi incluída na tal Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de 1999. A estratégia foi adotada como um pacote completo, no seu todo, pelo Governo. Foi quase ipsis verbis aquilo que nós tínhamos proposto, mas a questão da descriminalização não estava não estava incluída nos poderes do Governo e teve que ser discutida no Parlamento, o que só aconteceu em 2000. Portanto, temos a estratégia de 99 e a lei da descriminalização de 2000. Em boa verdade, a lei da descriminalização é apenas a alteração de um artigo da prévia lei, que é de 93, da prévia lei da droga. É a alteração do artigo que tem a ver com o consumo e posse para consumo pessoal de todas as drogas. E aí se diz, é descriminalizado, portanto, o consumo e posse para consumo das substâncias incluídas nas tabelas anexas, enfim, e que constam dos tratados de que somos signatários, passa a ser objeto de mera contraordenação social e não de procedimento e não a procedimento criminal. Isto para todas as drogas, insisto. Isto é feito com base num limite que foi estabelecido de acordo com o cálculo das doses médias para consumo durante 10 dias, consumo pessoal durante 10 dias. Ou seja, há uma tabela onde constam todas as substâncias ilícitas e é estabelecido para cada uma delas a quantidade que estabelece o limite entre o procedimento criminal e o procedimento administrativo. Do meu ponto de vista, é a existência deste limite objetivo estabelecido por lei, independentemente do critério que nos possa conduzir às quantidades reais, parece-me útil, porque evita muita a possibilidade de discricionariedade exercida pelas forças policiais. Eu explico o que é que pretendo dizer. Há países que descriminalizaram, mas que não estabeleceram uma quantidade que faz a fronteira entre o procedimento criminal e o procedimento administrativo, ou a ausência de procedimento. Mas, na prática, é o agente policial interveniente que tem a capacidade de decidir se vai desencadear um procedimento relativamente àquela pessoa ou não. Ok? E isto dá aso, de facto, a enormes vieses na igualdade perante a lei. Não tenhamos dúvidas de que em determinados países, em determinadas realidades, alguém que é interceptado com uma quantidade menor de drogas é conduzido à esquadra de polícia. A substância ou substâncias são apreendidas. Mas depois o agente policial necessariamente, se não tiver
uma bitola perfeitamente estabelecida é influenciada pelas circunstâncias sociais daquela pessoa. Eu tenho perante mim um jovem de classe média, bem vestido, boas famílias, limpo, enfim. Com grande probabilidade vou assumir que se trata de um mero consumidor. Enquanto se tiver perante mim alguém sujo, esfarrapado, oriundo de um bairro, de um bairro segregado, alguém de uma raça que não é loiro e de olhos azuis, com alguma probabilidade esta pessoa vai ser incriminada enquanto traficante. Ora, se tivermos um limite objetivo, este viés, esta discricionariedade é pelo menos atenuada. Portanto, eu sou francamente defensor de que enfim, quando houver iniciativas legislativas neste sentido, de descriminalização, que esta questão seja tida. Embora os critérios que nós seguimos quanto às quantidades sejam perfeitamente discutíveis e, aliás, nós estamos a tentar aperfeiçoá-los e torná-los mais adequados à realidade atual, 20 anos depois da produção da lei. Na prática, o que é que acontece? Se alguém é interceptado no ato de consumir substâncias ilícitas ou em posse dessas substâncias, no nosso quadro, é interceptado pela força policial, é conduzido a um órgão administrativo dependente do Ministério da Saúde, okay? Aliás, é conduzido à esquadra. Aí a polícia, o agente policial, apreende a substância e pesa-a. Determina se há mais ou menos do que a quantidade tida como limite para aquela ou aquelas substâncias. Se tiver mais, a pessoa é enviada para o sistema judicial como anteriormente. E aí compete, enfim, aos procedimentos judiciais fazer prova de que há uma atividade de tráfico ou que há pelo menos essa intenção e, enfim, a sentença decorrerá daquilo que for provado em tribunal, podendo ocorrer uma sentença que determine o encarceramento da pessoa por atividade de tráfico. Mas se a pessoa tiver uma quantidade inferior àquela que está estabelecida por lei, como determinante procedimento judicial, a pessoa é meramente enviada a um órgão administrativo que se chama Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, um órgão dependente do Ministério da Saúde, onde a pessoa se deve dirigir, é intimada a apresentar-se nos 3 dias seguintes, no prazo de 72 horas, e onde vai ser confrontada com uma conversa com profissionais de saúde, com quem vai discutir o seu uso. Que tipo de uso, que tipo de consequências, que tipo de impactos tem aquele uso na sua vida. É uma instância que nós consideramos, sobretudo, uma instância de prevenção indicada, onde temos a oportunidade de conversar com pessoas que de outra forma não tocaríamos. São pessoas que, na sua esmagadora maioria, não se assumem como tendo problemas com drogas, e se calhar não os têm, mas que nunca procurariam um profissional de saúde para discutir o seu uso. E aqui, com um pouco de músculo policial, permitam-me que diga assim, nós temos acesso a uma população com a qual podemos conversar. E podemos conversar a propósito do uso de drogas, mas também a propósito da sua vida e das suas condições de vida. E vamos imaginar, tenha perante mim alguém que me diz: não, eu não tenho problemas com drogas. Eu fumo um porro, fumo um baseado de maconha aos fins de semana com os amigos, mas isto não é um problema na minha vida. Mas no decurso da conversa eu até
entendo, ok, mas os meus pais estão em processo de divórcio, ou o meu pai acabou de perder o emprego, ou eu próprio estou, enfim, tenho algumas dificuldades com alguns aspectos da minha vida, nomeadamente com as minhas escolhas em termos de género, por exemplo. E, a Comissão tem a oportunidade de, se calhar, não valorizando demasiado a questão dos consumos, mas dizer, olha, mas não gostaria de discutir isto com algum profissional que o pudesse ajudar a lidar com os seus problemas, algum profissional da área do social que possa apoiar a sua família neste momento difícil, ou consigo, com quem possa discutir, com um psicólogo, por exemplo, com quem possa discutir as dificuldades que está a experimentar neste momento. E o grande objetivo deste sistema é interromper subjaz aqui um percurso de consumo. Pode ser mais ou menos problemático. Portanto, a pessoa consome alguma coisa. Agora, aquilo que subjaz é a possibilidade de interromper um percurso que pode levar esta pessoa a ter, mais tarde, um consumo mais problemático. Ora bem, a esmagadora maioria das pessoas são conduzidas a esta instância. Eu diria que 10% serão considerados, e usamos para isso, enfim, instrumentos também de escalas de diagnóstico. 10% serão consumidores problemáticos, que são convidados, não forçados, mas convidados a aderirem a um programa de tratamento, é-lhes explicado como é que podem aceder, claro que para isso é necessário ter programas de tratamento facilmente acessíveis, gratuitos, disponíveis, sem listas de espera exageradas, mas a esmagadora maioria das pessoas não são, de facto, dependentes, consumidores problemáticos, sobretudo os consumidores de cannabis, na sua esmagadora maioria, não são dependentes ou consumidores problemáticos. E aí, aquilo que tentamos identificar são, de facto, as tais circunstâncias coexistentes com as quais a pessoa pode ter alguma dificuldade em lidar, e orientá-las e encaminhá-las para respostas existentes na sociedade, gratuitas, facilmente acessíveis, que possam suprir ou ajudar aquela pessoa a gerir as suas dificuldades. Portanto, eu insisto na ideia, as tais comissões para a dissuasão da toxicodependência são hoje, sobretudo, instâncias de prevenção indicada que nos permitem apoiar estes cidadãos e tentar evitar que os consumos venham a tornar-se mais complicados no futuro. Para terminar, eu penso que já estou talvez metade agora e Augusto, se calhar, eu não tinha uma noção muito clara do tempo que tinha para falar, mas chegando perto do fim e disponibilizando para discutir as questões que me queiram colocar, gostava de dizer o seguinte: aquilo que é conhecido como o modelo português é muito focalizado, pelo menos do olhar do exterior, nesta questão da descriminalização. Mas eu gostaria de dizer que nada disto funcionaria se não houvesse um sistema de tratamento, de redução de danos, uma intervenção preventiva, uma reinserção social que apoia esta decisão de descriminalizar. Portanto, isto é transferir um problema que durante demasiados anos, esteve muito focalizado na intervenção da justiça e da perseguição, e transferi-lo para a área da saúde, conferindo-lhe um estatuto de condição de saúde com a mesma dignidade que outras têm. Dir-me-ão, a adição, a dependência, é uma doença auto-infligida? Será, mas também algumas formas de diabetes, também algumas formas de obesidade, de hipertensão, têm muito a ver com os nossos hábitos, com determinantes de saúde, pelas quais nós teremos que ser
responsabilizados, mas antes temos que ser ensinados e temos que ser, de facto, prevenidos do ponto de vista da intervenção também da área da saúde. Esta decisão tomada há 20 anos, com o pacote completo de intervenções que tivemos a oportunidade de pôr no terreno, conduziu-nos a uma evolução globalmente positiva do fenómeno. A tal epidemia da heroína que vivemos no início dos anos 80 e durante os anos 90 foi relativamente dominada e, sobretudo, os seus grandes impactos, desde as mortes por overdose, que se reduziram a 1/10 do que tínhamos antes da estratégia ser aprovada, às contaminações pelo vírus do VIH, às hepatites, a própria criminalidade. Nós temos, felizmente, nunca tivemos uma grande criminalidade violenta relacionada com drogas, mas tínhamos uma pequena criminalidade aquisitiva, o roubo por esticão, o partir o carro para roubar o rádio, enfim, esse tipo de coisas que tinham um impacto muito negativo na vida de todos os dias, e também ela foi francamente reduzida. Por outro lado, o facto de termos libertado as forças policiais da intervenção, do instaurar de processos, de instruir processos por mero consumo ou posse para consumo, aliviou as forças policiais de tarefas que consumiam grande parte do seu tempo e energia, e assim puderam prestar maior atenção ao tráfico de maior porte, e por essa via aumentaram a sua eficácia no combate ao tráfico. Claro que tiveram que aprender a trabalhar de uma maneira diferente, em vez de ser o subir da escada a partir do mero consumidor ao pequeno traficante do bairro, e ir subindo os vários degraus, tiveram que aprender a trabalhar top-down, mas assim enfrentando grandes organizações criminosas, fazendo grandes apreensões em contentores, em grandes envios de substâncias, e aumentando assim a sua eficácia, traduzida na menor disponibilidade ao nível da rua. E de uma forma geral, aquilo que eu vos diria é que aquilo que foi a primeira preocupação dos portugueses em 97 foi identificada no Eurobarómetro como a primeira preocupação dos portugueses. Quando perguntados na rua o que é que mais o preocupa quanto ao futuro dos seus filhos, as pessoas diziam espontaneamente e à cabeça droga e toxicodependência. Hoje em dia, no mesmo tipo de inquéritos, a droga e a toxicodependência aparecem em 13º ou 14º lugar. Claro que não resolvemos todos os problemas. Claro que temos desafios todos os dias, e a pandemia que estamos a enfrentar levantou novos e violentos desafios relacionados com o uso de drogas. Mas não penso que temos os instrumentos para ir enfrentando, à medida que se nos deparam, esses novos desafios. Uma última palavra, e com isto me calo. Uma vez que o tema deste encontro tem muito a ver com a cannabis, eu gostaria de dizer, nós já aprovámos a utilização terapêutica de cannabis, o que aconteceu em 2015, 2016, enfim, na especialidade as coisas estão a funcionar. A primeira grande questão que se nos deparou foi fazer uma separação clara a propósito da legalização da cannabis, mas fazer uma separação clara entre a legalização para fins terapêuticos e a legalização para fins recreativos. Esse foi um primeiro passo que achámos primordial, porque algumas iniciativas legislativas misturavam tudo e tornavam as coisas muito pouco claras e muito pouco transparentes. A legalização, portanto, a aprovação para fins terapêuticos já ocorreu, e é
é uma competência, gerir esse dossiê é uma competência da nossa agência do medicamento. E neste momento temos várias iniciativas legislativas no Parlamento no sentido da aprovação e da regulação do uso de cannabis para fins não terapêuticos. É evidente que tomamos como referência algumas das experiências internacionais que estão em curso, entre as quais a do Uruguai é, obviamente, das mais citadas. A experiência uruguaia e a experiência canadiana são as grandes referências que temos para o debate em torno desta questão, e tenho a expectativa de que esse debate e essa discussão na especialidade venha a acontecer ainda no decurso deste ano e que tenhamos uma decisão quanto à inclusão ou não da cannabis para fins não terapêuticos no nosso quadro jurídico. No entretanto, que eu diria que uma coisa não invalida a outra, a descriminalização é um passo que, independentemente do estado em que estejamos na discussão da regulação, da adoção, da legalização / regulação da cannabis para fins não terapêuticos, a descriminalização seria um passo prévio importante que pode ser dado e que traz inegáveis benefícios. E pronto, ficava-me por aqui para já. Augusto, meu caro deputado Goura, muito obrigado por me terem convidado para participar neste encontro. Muita honra. Muito obrigado, doutor Gulão. Obrigado. Eu pergunto ao Augusto primeiro se gostaria de trazer algum comentário, alguma pergunta. Surgiram algumas questões aqui interessantes na internet, mas eu primeiro passo a ti, Augusto, e depois eu posso trazer as perguntas. Augusto, acho que o seu áudio, você está com 2 equipamentos ligados? Não. Não? Porque está tendo um eco. Acho que o seu áudio, você está com 2... No sé si escuchan ahí, ¿no? ¿Ahí escucha bien? Mil disculpas. Pode falar, Augusto, está bien. Bueno, voy a intentar complementar algo de lo que fue muy importante y pudimos escuchar de forma directa, de primera mano, de todo este rico y largo proceso donde las conclusiones de Joao nos hablan de la importancia de poder identificar claramente que la descriminalización, primero, va en conjunto con otra serie de medidas disponibles para las personas que usan sustancias o para las personas que están en situación de tomar medidas de seguridad para el uso de sustancias que no llegue a ser un uso problemático. Por lo tanto, la primera constatación es que la descriminalización de algo que recién está en la tercera de las convenciones y tratados sobre drogas, la del 88, vinculada a penalizar el uso personal. Ahí tenemos una relación de marcos legales muy parecidos con Portugal. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que a nosotros también nos permitió avanzar en la regulación y de una ley de regulación del mercado del cannabis, porque ya nuestra legislación tiene un principio muy firme en el artículo 10 de la Constitución del país, que yo la comenté en la charla de ayer, que son los actos privados de las personas que no ponen en riesgo a otras personas, no pueden ser objeto de los magistrados y de acusación penal. Por lo tanto, esa es la descriminalización del uso personal como un acto personal informado, pero que tiene que venir acompañado del Estado y de la respuesta de salud y la respuesta social disponible, y nuevamente volvemos al término accesible a las personas que lo requieran. Por lo tanto, ahí compartiría plenamente esta ponencia del compañero Joao en cuanto a que la descriminalización es un primer paso, pero tiene que venir acompañada de una serie de dispositivos y de ofertas públicas disponibles para las personas, y que en el transcurso
de ese proceso, él ya se adelantó a la pregunta que yo podía tener. ¿Qué pasa con el cannabis de uso adulto y qué pasa con el cannabis de uso medicinal y terapéutico? Primera pregunta es si hacen la distinción del uso medicinal y del uso terapéutico como una sustancia que se ha usado en preparados muchas veces a lo largo de la historia y que ha mostrado una gran seguridad y que podría entrar dentro de lo que Comisión Europea y algunos países como Nueva Zelanda o como otros países le han dado un régimen administrativo, como India también, porque India tiene larga tradición de el trabajo con los productos vinculados al cáñamo de las Indias. Por lo tanto, esa era la pregunta que le voy a hacer ahora, si están pensando en esa distinción dentro de lo que sería la regulación o reglamentación del cannabis medicinal y o terapéutico, en esto de poder pensar en las políticas públicas con más I que O, porque muchas veces la O anula la otra posibilidad y por lo tanto por eso dejé a consideración también de nuestra amiga en común el artículo académico de Araceli Manjón Cabezas que habla de la decisión histórica de las Naciones Unidas al sacar al cannabis de la lista 4 para poderlo proveer de usos medicinales, pero esos usos medicinales se podrían ampliar a los productos naturales cuando ellos tienen la seguridad adecuada para ser siempre administrados con consejo médico, por lo menos con consejo médico. O con las asociaciones de pacientes, que es una experiencia que aquí en estas partes del mundo tenemos muy desarrollada y que creo que por eso también el acierto es poder tener este intercambio para podernos actualizar y conocer la experiencia de las asociaciones de pacientes que Brasil tiene muy desarrollada y que pudieron estar participando en muchas de estas asociaciones y de los médicos y médicas e investigadores que acompañan, también se está dando en Argentina y también es una realidad en Uruguay. Por lo tanto, esa era la cuestión que quería dejar planteada y la regulación del cannabis para uso adulto. Portugal estaría preparado ahora que las convenciones están dando un marco mayor de flexibilidad de interpretación, o sea, interpretación flexible de los tratados, que fue la posición que ustedes también nos ayudaron a defender a Uruguay cuando era el primer país solito ahí tratando de defender su posición dentro de los tratados internacionales. Era por ahí y agradecerle nuevamente. Muchas gracias, Augusto. Sí, nós passámos um período em que houve várias iniciativas legislativas que mesclavam os dois temas de uma forma em que era quase impossível fazer uma fronteira ou entender muito claramente aquilo que queríamos discutir. Passou algum tempo, mas os diversos partidos políticos que tomaram esse tipo de iniciativas acabaram por fazer a distinção e por apresentar, num primeiro momento, propostas no sentido da autorização, de tornar possível a utilização terapêutica de cannabis e, como disse, isso foi aprovado, está perfeitamente incluído no nosso quadro legal, na dependência da Agência Nacional do Medicamento, o Infarmed, e vai tendo o seu desenvolvimento. Quanto ao uso para fins não terapêuticos, claro que o novo quadro existente ao nível das Nações Unidas, a reclassificação ao nível das listas anexas às convenções foi um marco importante e que permite, de facto, o desenvolvimento muito mais ágil e muito mais, diria, muito mais racional de propostas de abertura para uso não específico, não necessariamente terapêutico de cannabis. Como sabem, ao nível do INCB, do órgão e do GIF, creio que é assim que se diz em espanhol, está em produção
estão em produção novas guidelines, digamos assim, para a abordagem dos produtos de cannabis. Eu devo dizer, e já agora permitam-me também aqui referir uma relativa limitação ou condicionante que Portugal neste momento sente relativamente a estas coisas. É evidente que nós somos signatários dos Tratados das Nações Unidas, como sabem, e acabamos de ter a reeleição do Secretário-Geral das Nações Unidas como António Guterres, como disse, teve um papel determinante na evolução das nossas políticas, mas que é agora também o responsável número 1 pelo respeito pelos tratados. Permitam-me dizer que isto é de alguma forma impõe que na formulação das nossas propostas tenhamos uma preocupação suplementar de conformidade com aquilo que vai sendo a evolução das posições dos próprios órgãos das Nações Unidas. Portanto, há aqui, neste momento, e isso já foi argumentado ao nível do Parlamento, quando da admissão das propostas para a regulação do uso não terapêutico de cannabis, que aconteceu há 2 semanas atrás, mas este argumento surgiu também e é uma preocupação que naturalmente teremos que ter em linha de conta. De qualquer forma, aquilo que eu creio é que há uma enorme abertura e uma enorme disponibilidade para, neste quadro de fazer evoluir este quadro de descriminalização do uso de cannabis para um quadro mais, diria, um quadro mais avançado, decorridos estes 20 ou 21 anos que temos de experiência, para a admissibilidade de um quadro de regulação para fins não médicos. Estamos neste processo. Vejo o deputado Goura queria fazer alguma... Sim, por favor, doutor João, complementando um pouco o que Augusto trouxe, o Mauro Leno, ele participou conosco da organização, antropólogo, companheiro nosso aqui, ele pergunta, se em relação à prevenção, que o senhor falou muito, né, que uma mudança de câmbio de olhar, né, da repressão à prevenção e a todos os processos educativos em relação às drogas, né? E quando o senhor relata essa analogia entre a infração de trânsito, que nós nos colocamos em risco ao transitarmos sem o cinto de segurança, mas nem por isso vamos parar na cadeia por causa disso, mas vamos sim ter que ter penalidades administrativas, que talvez tenhamos uma perda de tempo, né? Vamos ter que fazer um curso, não vamos poder dirigir por algum tempo, mas isso não impede alguém, como o senhor muito bem explicou, achei essa analogia muito ilustrativa, a pessoa consegue manter a sua vida, ela não vai ter grandes prejuízos. Então, diferentemente do uso de drogas, né, pelo menos aqui no Brasil, além dessa discricionariedade do agente de segurança, que vai sim ter um olhar seletivo aos jovens, às pessoas negras, da periferia, das margens, o olhar é diferente, nós vemos exemplos aqui no Brasil corriqueiramente, mas a questão da educação, ela se coloca como um ponto central. E a pergunta do Mauro é se existe na educação pública em Portugal, no sistema de ensino português, justamente um olhar para essa educação às drogas, um olhar que fale de redução de danos, fale sobre essas substâncias, com as quais nós vamos, durante o curso da vida, nos encontrar com elas, né, querendo ou não, as drogas lícitas, consideradas lícitas, ou as ilícitas, mas que a pergunta do Mauro é nesse sentido. Eu aproveito, doutor João, muitos elogios, né, a palestra sobre como ela foi elucidativa, esclarecedora,
Elogios também a Juliana e ao Thiago, que estão traduzindo as libras, interpretando as libras, e nesse esforço do português de Portugal com o espanhol e o meu aqui brasileiro, português, mas também a maneira como, doutor João, então, a gente tem essa proposta, assim, então, centrada na educação. E a pergunta final: em Portugal, o plantio, o autoplantio, ele é permitido? As pessoas podem ter esse autoplantio da cannabis para os fins que elas queiram? E se também há o plantio industrial, né, para os medicamentos, para os fins têxteis, alimentícios, que a cannabis também proporciona? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, deputado Goura. Começando pela última questão, nós temos circunstâncias de solo e de clima que parecem ser maravilhosas para o plantio da cannabis. E temos já a produção industrial de cannabis para fins medicinais. O autoplantio não está autorizado. Ele, aliás, é proibido e é criminalizado neste momento, mas nas propostas que foram apresentadas e que estão no Parlamento para discussão para fins não médicos, não terapêuticos, ambas as que eu conheço contêm a possibilidade de autoplantio, diferenciando o número de plantas, etc., mas vamos ver o que vai dar esta discussão parlamentar. Mas essa é uma proposta que está contida, se bem que, por outro lado, essas propostas manifestam muitas preocupações com o tipo de estirpe que vai ser utilizada ou que vai ser autorizada, as quantidades de THC, etc. E do meu ponto de vista, o autoplantio dificilmente permite um controle, enfim, com o rigor que isso exige, quanto a esse teor de THC. Mas isso é uma discussão que ainda vai correr durante muito tempo, e o Augusto, que eu vejo acenar com a cabeça, certamente também tem no seu país, ou teve, enfim, enormes discussões em torno desta questão. Referindo muito brevemente a questão que me coloca quanto à prevenção, nós temos um plano nacional, um plano estratégico atual, que deu sequência à tal estratégia inaugural de 99, que é elaborado em termos de grupos-alvo, em termos etários e também em termos de contextos em que se movimenta. E esse plano prevê intervenções preventivas desde ter idade, desde a escola primária, e adequadas, e vamos trabalhando com o Ministério da Educação e estabelecendo a forma de abordar estes temas, que têm muito mais a ver com o desenvolvimento da capacidade de se autodeterminar, com a capacidade de desenvolver a resiliência, do que propriamente focados nas substâncias. Eu diria que toda a nossa estratégia preventiva é muito mais focada no cidadão e nas suas capacidades e no seu bem-estar, do que propriamente focado na substância. As características ou as consequências do uso da substância são quase que uma decorrência lateral da conversa sobre o assunto. Não nos focamos em dizer assim, a cannabis faz isto faz este mal todo, e a heroína faz aquele. Não é por aí que vamos, é sim pelo estilo de vida, pela promoção de estilos de vida saudáveis, e isto tem a ver com intervenções em todos os grupos etários. Portanto, temos um programa que eu diria universal em desenvolvimento em todas as escolas públicas, que é um programa muito interessante, atrevo-me a dizer, centrado em várias narrativas
que fazem evoluir personagens juvenis ao longo de circunstâncias várias da vida, e que, em contexto de sala de aula, nós temos como que o estabelecimento de 2 equipas, 2 grupos, e as pessoas vão fazendo escolhas mais ou menos dicotómicas e enfrentando as consequências das suas escolhas. Muito brevemente, e para deixem-me só dar um exemplo. O Augusto vai fazer 16 anos na próxima semana. Quero organizar uma festa lá em casa. Quero organizar a sua festa de anos. Primeira questão que nós vamos colocar à turma e às 2 subturmas. Vamos fazer a festa em casa ou num espaço público? Os pais do Augusto autorizam que o Augusto faça a festa em casa. Primeira questão, em casa ou não? Discutem prós e contras e decidem. Ok, decide-se que vamos fazer em casa. Segunda pergunta, vamos ter bebidas alcoólicas ou não vamos ter bebidas alcoólicas? Prós e contras. Se eu não tenho bebidas alcoólicas, ninguém vai à minha festa. Se eu tenho bebidas alcoólicas, alguém vai vomitar o sofá. E assim, ao longo de uma narrativa, isto dá muita conversa, muita discussão, mas temos os jovens a projetar no futuro as consequências das suas escolhas. Isto é um exemplo muito pequenino, mas é assim que nós organizamos. E há narrativas que nos permitem ir ao longo de um ano letivo inteiro. A última narrativa que lançámos foi agora, no dia 26, no dia da droga, uma narrativa sobre as drogas e o Covid. Em que as pessoas são confrontadas também. Agora que estou confinado, que estou em casa, o que é que eu vou consumir, ou como, ou o que é que não vou consumir. Enfim, mas pronto, este é um programa que consideramos francamente eficaz e que está consagrado no portal de boas práticas do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência, que, como sabem, temos aqui em Lisboa. Mas pronto, sim, a prevenção centrada na promoção da autoestima, da resiliência, considerando como, digamos, com um efeito literal, a questão da informação em detalhe a propósito das substâncias. Perfeito, doutor João. Por fim, bem brevemente, existe em Portugal, perguntam, na Torre do Tombo ou outro arquivo, relato de usos da cannabis fumada por marinheiros e navegantes na época das navegações ou utilizadas com fins eméticos ou terapêuticos? Não sei se o senhor já ouviu alguma coisa assim. Francamente, não lhe sei responder essa questão, mas é bem interessante e eu vou investigar, vou tentar investigar, ver se há ou não esses relatos. Trazemos para os historiadores. Doutor João, eu quero agradecer muito, enormemente, quero pedir para o Leonardo Barge, para a Isa, para o Thiago também entrarem aqui para a gente fazer uma finalização. Muitas graças, Augusto, por estar aqui conosco esta tarde. Tem sido, como nós falamos aqui, um processo de aprendizado intenso, de muita informação, muito conhecimento nesses 2 dias, e creio que a palestra que o senhor fez hoje trouxe muitas informações e referências para a gente se inspirar, né, e mudarmos, fortalecer essa mudança nas políticas públicas, tá? Então, eu quero, mais uma vez, assim, eu sei da sua agenda difícil, o senhor, rapidamente, eu mandei-lhe um WhatsApp, o senhor me respondeu, depois de tanto tempo que nós não nos falávamos, Augusto, a mesma coisa, então, aqui com a presença dos dois, agradecer Montevidéu, Lisboa, e essa troca, esse intercâmbio de experiências, eu tenho certeza que nós precisamos fortalecer essas redes, essas trocas que já existem, mas que eu gostaria que cada vez mais o Paraná, o Brasil, possa caminhar nessa direção, né, rumo à saúde, à vida,
e avanços civilizacionais tão importantes. Muito obrigado. Alguma palavra, doutor João? Muito obrigado, deputado Goura. Foi um gosto reencontrá-lo, assim como ao Augusto também, e conhecer estes outros companheiros, a Isabela com quem fui falando ao longo dos últimos tempos. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, foi um gosto. Desejo o maior sucesso para a continuação dos vossos trabalhos. Muito obrigado, gente. Agora às 19 horas, nós temos, então, a mesa de encerramento, também com várias pessoas incríveis, estamos soltando a divulgação mais uma vez, mas acompanhe a mesa de encerramento às 19 horas aqui no Brasil. Obrigado, Augusto, graças, Thiago. Fazemos uma foto agora com todos. Vamos lá fazer. Foi a foto. Valeu, gente. Obrigado, Lucas, Brasil de Fato. Até breve.